Oi, pessoal, sou Valéria Macedo, estou aqui com Daniela Ruoco para dizer para vocês e contar para vocês que meu filho é meu espelho. O que significa isso, Daniela? Ai, 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 esse tema é sensacional, porque a gente precisa entender exatamente o que é meu filho é meu espelho, para a gente poder identificar dentro de casa o que a gente vive e que muitas vezes traz uma irritação para nós como pais, traz uma indignação da postura do meu filho e que quando a gente vai olhar o que nos irrita, o que nos tira do sério, aquele filho que eu tenho mais problema é o nosso espelho. É, e não tem jeito. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas em olhar e dizer: não, olha, não sou igual a ele, olha quanta coisa eu tenho de diferente, do que propriamente dito olhar e falar: putz, olha quanta coisa eu tenho igual ao meu filho. E me irrita, e me pega, e eu tenho gana. Ou se não, nessa negação de se olhar e de se perceber, eu fico tentando arrumar e consertar o meu filho. Porque o meu filho não pode ser desse jeito. Não é possível que o meu filho vá ser desse jeito. Não é possível que ele vai continuar respondendo para mim, sendo grosso e mal educado. Daniela, mas ele é igualzinho o meu marido, e O o que meu me marido... irrita nele é o que me irrita no meu marido, não é igual a mim. Eu brinco que nos relacionamentos humanos são os opostos que atraem. Os opostos que se atraem é na física. Na vida são semelhantes que se atraem. Se o seu marido é grosso, mal educado e estúpido, e o seu filho é igualzinho, você pode ter certeza que em algum momento, em algum lugar, você também. Isso mora dentro de você. Isso aí está em você. Você pode ou não, neste momento, praticar ou agir, mas se você reconhece, é porque é seu também. Então, é a lei do espelho. Eu só reconheço no outro aquilo que eu também sou. Então, é muito importante a gente ter essa percepção e a gente conseguir identificar nos nossos filhos o que mais me enche o saco, porque eu não acredito que esse moleque, que essa menina... Não tô acreditando. Aquelas respiradas que a gente tem que dar e que acontece muito. A gente precisa olhar que os nossos filhos são exatamente o que a gente é, ou o que a gente tem. E se tá me irritando, e se tá me tirando do sério, e se eu tô deixando de castigo, e se eu tô enlouquecendo por conta disso, eu preciso trabalhar em mim. Então quer dizer que eu não posso mais dar bronca no meu filho, eu não posso mais ficar irritada, eu não posso mais olhar o que ele está fazendo de errado. É isso que você está falando para mim? É isso? Pode e deve, porque a gente precisa ter essa autopercepção. Mas, uma vez que isso me irrita, que me tira do sério, que eu tenho vontade de dar uns tabefes nele, que eu tenho vontade de colocar de castigo, que a minha voz sai mais alto do que deveria, e às vezes é aos berros mesmo, porque a gente perde o centro. Agora é sério. Muitas vezes a gente perde as estribeiras com os nossos filhos. E eles nos testam até a gente sair do sério. Muito. Então, eles nos testam para saber até onde eles podem ir e eles nos testam para saber até onde meus pais vão. Então, e aí a hora que eles conseguem tirar a gente do sério, que a gente morre de raiva e morre de culpa, porque esse é o mecanismo, a gente estoura, berra, briga, põe de castigo, fala um pacote e depois morre de culpa. Morre de culpa. Morre. Então, quer dizer, então você está dizendo, então eu não posso mais olhar para o meu filho e identificar o que ele tem, não posso dar bronca, não é isso. Se trata de a hora que a gente se trabalha e a hora que a gente consegue reconhecer, que é o primeiro passo, a hora que a gente consegue reconhecer que isso também é meu, que isso também está em mim, e eu trabalho esse lugar dentro de mim, eu vou continuar identificando sim no meu filho, mas a minha reação ao que eu enxergo vai ser diferente. Com isso, o relacionamento com o meu filho, como se torna mais fácil. E tudo que a gente busca é relação mais fácil, né? E sabe o que acontece? Às vezes a gente não está vivendo aquilo naquele momento. Então a gente também fica olhando e dizendo assim, não, mas eu não me comporto assim. E às vezes eu estou olhando para a Valéria hoje.
Mas se eu me olhar como a Valéria na minha infância ou na minha adolescência, eu posso identificar que eu fazia coisas que ele faz e que hoje eu não faço mais, né? Então, às vezes as pessoas falam: não, 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 eu era um adolescente que eu era o oposto, eu obedecia à minha mãe, eu era boazinha, eu era. E meu filho é estúpido, rebelde, né? E fala: em nenhum momento da minha vida eu vivi isso. Muitas vezes eu não vivi porque eu reprimi uma rebelde dentro de mim. Exatamente, exatamente isso. E não só isso. Muitas vezes eu identifico algo no meu filho, vamos supor, eu percebo que o meu filho se tornou um menino mentiroso. E eu não sou mentirosa. E eu tenho horror à mentira. Horror à mentira. Então, hoje eu me tornei uma mulher que eu sou muito mentira, que eu tenho horror à mentira. E aí a gente tem que olhar que eu não pratico a mentira muitas vezes como meu filho. Então, meu filho omite prova, meu filho mente que vai para um lugar e vai para o outro. Eu não faço isso, eu sou muito honesta, eu falo tudo. Só que eu burlo imposto. Só que eu minto de outras formas, que é o mesmo padrão, só que a gente é diferente, Dani, mas não é assim. A gente costuma achar que a gente não é igual porque eu não repito exatamente da mesma forma. Só que eu compro um sapato, enfio embaixo da cama para o meu marido não ver, que eu comprei mais um sapato. Eu como 2 pães e falo que eu comi só um para minha nutricionista. Ou para mim mesmo, né? Exatamente. São essas coisas de dia a dia que a gente dissocia e acha que são coisas diferentes e que, na verdade, é uma coisa só. Então, eu acho que eu não sou igual a você porque eu não repito exatamente o que você faz, mas eu faço a mesma coisa de outra forma. Então, isso pega profundamente a hora que a gente tem que olhar e que a gente tem que ser honesta com o que nós pais vivemos, nós adultos vivemos. Porque se irrita, se me tira do sério, se eu tenho reações exacerbadas, você pode procurar, porque está aí em você. Sabe o que eu gosto muito daquele desenho, que é aquele Divertidamente, que mostra todos os sentimentos que moram dentro da gente? Eu muitas vezes fico pensando de uma forma lúdica, eu vejo todos os sentimentos dentro de nós e todos os padrões de comportamento, né? Então eu vejo a mentira, eu vejo a ansiedade, eu vejo a tristeza, a melancolia, a raiva, enfim, tudo, 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 a grosseria, a estupidez, tudo dentro de nós. E dependendo do momento da minha vida, um sai mais para fora do que outro. E tem uns que a gente não deixa sair nunca. Mas isso não quer dizer que ele não more dentro de mim. Né? Então, é como se eu tivesse vários personagenzinhos, né? Várias caixinhas aqui, e que tem umas que eu tranco, que eu ponho até cadeado. Que eu não dou permissão nenhuma de sair, ou porque foi dito para mim que é muito feio, ou porque eu tenho uma crença inconsciente que se aquilo sair, vai sair errado, vai sair torto, vai sair demais e vai acontecer uma tragédia. E aí eu não me dou permissão de acessar esse lugar, mas está aqui. E eu preciso entender, e eu preciso provar para mim mesmo que eu não sou uma pessoa má, que eu não sou uma pessoa ruim, que eu acho que é uma crença que a gente também tem. Muito. E que a gente tenta esconder essa maldade de todo mundo, até de nós mesmos, né, Dani? Você sabe que eu vi uma vez um meme de uma pessoa, e aí eu tô contando isso porque a gente vai colocando máscaras, né, Vá, pra gente poder esconder e não acessar esses lugares que muitas vezes são muito doloridos pra gente. Eu vi um meme uma vez de uma pessoa que saía de casa, amarrava uma máscara com um sorriso bem bonito, se relacionava, trabalhava, dançava, curtia, ia com os amigos, chegava em casa, desamarrava bem o elástico atrás, tirava aquela cara triste, aquela dor. Então, muitas vezes, são essas máscaras que a gente vai usando no dia a dia e que chega uma hora que estafa o nosso emocional e a gente nem sabe exatamente por quê.
Chega uma hora que a gente está exaurido emocionalmente e a gente não se dá conta do quanto a gente vai passando por cima dos nossos sentimentos e das nossas emoções, que a gente não se permite acessar. Ou porque é feio, ou porque é dolorido demais. É por isso que a gente tem um curso que se chama Fios da Alma, que a gente vai olhar exatamente nesses lugares. Também, a gente vai olhar para essas emoções que a gente muitas vezes não tem permissão de acessar. A gente vai olhar para essas dores que a gente olha nos nossos filhos e que a gente tem dificuldade de reconhecer, porque a gente precisa se trabalhar internamente para a gente poder ter um bom relacionamento com os nossos filhos, com maridos, no trabalho e com a gente mesma, porque a gente é muito cruel com a gente mesma. A gente não tem autoaceitação, não é. Isso não quer dizer que eu tenho que ser zen, que eu tenho que ser uhul, que eu tenho que, meu Deus, agora eu aceito tudo como é, do jeito que é. Não, não é isso. É a gente poder lidar e reconhecer tudo o que a gente tem, que a gente teve e o que a gente tem, de uma forma muito mais branda, muito mais amena, conseguindo colocar cada coisa que a gente vive na sua prateleira. Mas sabe o que eu acho, Dan? Que a gente precisa e deve Merece. olhar também para o nosso lado mal, né? Uma vez eu li um livro que chama O Mal, Claro. e é muito legal. Eu não lembro o nome do autor. Assim que eu lembrar, eu coloco aqui. Mas, assim, por que eu quero dizer isso? Isso é para dizer, eu sou uma pessoa má mesmo? Não, não é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente só consegue encontrar o nosso bem dentro do nosso mal. Porque se eu posso olhar para a minha alma, se eu posso olhar para a minha polaridade, se eu posso dar nome, eu acho que a gente tem que lidar com o nosso mal e com o nosso bem de uma maneira adulta. Nós adultos, né? E aí a gente pode ajudar os adolescentes, os nossos filhos, não importa se são adolescentes ou não, para isso, e olhar que o lado mal deles existe, tem que existir como um aprendizado, e não como certo, errado, punido, não punido. Vou consertar, não vou consertar, porque tem essa crença de que eu preciso consertar o outro. Não, e tem a crença da felicidade hoje em dia, vende-se que eu tenho que ser feliz o tempo todo, que eu tenho que ser perfeito, que eu não posso errar, e que eu tenho que só ser boa, e não é verdade. Nós temos que curar tudo que é ruim que tem dentro de mim. E isso não existe. Não existe. Isso não existe, porque só existe todo o bem porque existe todo o mal. Tá, e aí tá bom. Aí eu entendi que eu tenho mal dentro de mim. E o que eu vou fazer com esse mal? Que esse mal me faz sofrer, me faz ficar triste, me deprime. O que eu vou fazer com esse mal? Então, porque a gente olha para esse mal de uma maneira infantil, onde esse mal vai me destruir. Isso. A crença é, se eu acessar essa maldade que tem dentro de mim, eu vou me tornar esta pessoa má. Eu vou judiar das pessoas. E é verdade, de uma certa forma, que se você acessar esse lugar sem se trabalhar de uma forma adulta, de uma forma responsável, é verdade. Até pode ser verdade essa crença. Mas o que a Vá está falando é, a hora que eu consigo entender que o meu bem pertence tanto quanto ao que não é bom, ao que é mal, muitas vezes, que a gente julga como mal, e que não é, na verdade, mal. Nada é ruim e nem bom em essência. A gente só precisa olhar para o que é. E a hora que eu consigo, de uma forma adulta, integrar o meu bem e o meu mal, que eu consigo entender que isso também faz parte de mim, eu consigo lidar com tudo de uma forma diferente. O meu olhar muda para tudo, né, Vá? E o que eu chamo de lidar com uma forma adulta, né, Dani, é você poder olhar e entender que esse mal existe dentro desse bem e que um não existe sem o outro. O que eu falo de ser adulto? É eu aprender a lidar com as minhas emoções, não como uma criança birrenta, estúpida, agressiva, reagindo, não ser reativa às situações.
Ou seja, eu posso olhar para situações e lidar com ela de uma forma adulta. Eu olho, eu analiso, eu pondero e eu ajo, eu não reajo. Eu tenho uma ação e não uma reação, porque a reação ela é automática e compulsiva. Pum, bateu, foi, levou. A ação ela é pensada, ela é calculada, ela é elaborada. Claro que é numa fração de segundo, mas quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais entendimento do meu bem e do mal eu tenho, mais eu consigo ter uma ação para aquela situação da minha vida de uma forma ponderada e adulta. Às vezes, até gritando, Por escolha. mas não descontrolada, porque quem se descontrola é a criança. E outra coisa, a gente se trabalhando, a gente olhando para isso, se a gente não olha, se a gente não trabalha, essa reação que é automática, que é a que eu sempre tive a minha vida inteira, vai pular na frente e ela que vai ser. E é assim que é. E aí vem a frase, mas é assim que eu sou, sempre fui, é assim que eu vou reagir. Quando você trabalha os seus padrões e quando você consegue entender que eu consigo olhar para isso e eu consigo agregar isso dentro de mim também, eu abro um leque de possibilidades. Então, quando a Vá fala, eu deixo de reagir e começo a agir, é porque eu consigo enxergar outras oportunidades, eu consigo olhar outras formas de agir que não seja a que eu sempre faço. Então, se uma pessoa vem e é estúpida comigo, a minha reação é, eu grito com ela. A hora que eu olho e eu entendo dessa estupidez e dessa agressividade dentro de mim, a hora que eu trabalho em mim, porque eu estou identificando no outro, eu, além dessa minha reação da vida inteira, eu vou ter outras possibilidades com inteligência emocional para poder agir com essa situação. Eu posso me retirar, eu posso dizer, olha, você está nervoso, agora eu não quero falar. Eu posso, se for adequado ao momento, eu posso reagir e ser estúpida com ele, gritar com ele? Posso, mas isso sai do meu automatismo. Isso sai do jeito, da minha forma, Gabriela, de ser. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A hora que eu me trabalho, eu consigo entender o que está acontecendo e eu acho a forma mais adequada para responder naquele momento. Eu saio do automatismo, que é o que muitas vezes nos move na vida. E sabe o que eu acho legal, Dani? Quando a gente faz isso com autoconhecimento, porque eu só encontrei esse caminho. Se alguém encontrar outro caminho, por favor, me conta, me avisa, que eu também quero. Mas a minha trajetória foi através do autoconhecimento, né? E da espiritualidade, né? Então, mas assim, me conta que eu quero achar. A partir do momento que a gente começa a se tornar mais adulta nas questões que como a gente encara o mundo, não que eu não tenho que andar, eu tenho muito para caminhar ainda. Mas eu acho que você para de culpar o outro. E se você para de culpar o outro, a sua vida não está mais nas mãos do outro. A sua vida está nas suas mãos. E você vai ser responsável pelo seu bem, pelo seu mal, pela sua felicidade, pela sua infelicidade, porque as situações, elas vão continuar acontecendo na tua vida. E você não vai poder mudá-las. O que acontece fora de você, você não tem controle. Você só tem controle como você reage a essa situação da sua vida lá fora. Aí você tem controle. Então, assim, o autoconhecimento traz para você ter esse discernimento e parar de culpar o outro. Eu tenho duas palavras de ordem na minha vida. Desde que eu perdi meu marido, eu tenho duas palavras de ordem na minha vida. Uma delas é aceitação. É olhar para a vida e dizer, ok, a vida está me dando isso, eu aceito. Como que eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer com isso? E eu tenho a segunda, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer hoje. Para também não viver uma coisa de culpa, porque ou eu culpo o outro ou eu me culpo. Isso.
E as duas formas são círculos viciosos que você não sai deles. Não sai, porque ou a culpa é do outro ou a culpa é minha. Isso. Aí a gente também sempre entra, como eu aprendi na minha vida, que sempre tem que ter um culpado. Sempre alguém tem que pagar por aquilo. Ou sempre alguém é responsável pela minha dor. Eu posso viver um luto e resolver sofrer daquilo de uma forma que não paralise a minha vida. Eu posso sentir aquilo e ter uma dor daquilo de uma forma que não arruine a minha vida. Então, assim, eu tenho escolhas. Eu tenho. Você tem um leque maior de opções. A partir do momento que eu não fico só, a culpa é dele da minha infelicidade ou a culpa é minha pela minha infelicidade. E a palavra culpa é um lugar muito ruim da gente viver. Eu detesto. Culpa é pecado, eu detesto. Não, e eu acho que a culpa, primeiro que você se exime dela. Se alguém é culpado, então eu sou inocente. E essa ideia de culpado e inocente não cabe mais. Não cabe mais. A gente precisa olhar para a autorresponsabilidade, porque estando bem ou não estando bem, estando mal ou estando bom ou não estando bom, é minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade desse caos que eu estou vivendo, dessa bagunça, desse barulho que eu estou vivendo? E eu acho que não obriga a nada. Isso é uma coisa que a gente trabalha lá no Caminhos, que é o curso de autoconhecimento para adolescente, né? Então, a gente começa a mostrar para eles que os seus pais também não são culpados ou responsáveis por todas as suas infelicidades. Tem uma frase de Sartre que eu aprendi na faculdade, eu nunca mais esqueci, e eu repito essa frase demais para todo mundo, que ela diz: não importa o que fizeram do homem, importa o que o homem fez do que fizeram dele. Isso, para mim, é crescer e olhar e falar: tá bom, meu pai e minha mãe fizeram isso de mim. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu tenho uma cesta de coisas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um doce, eu vou fazer um suco, eu vou jogar fora, eu vou deixar apodrecer. Qual é a minha responsabilidade com esse pacote aqui? Isso, mas você sabe que eu acho muitas vezes muito difícil para os adolescentes terem essa consciência sozinhos. Muito difícil, nem os adultos têm. Isso. Ou eles vão ter essa consciência muitos anos depois, e essa fase difícil da adolescência já passou. Então, o que poderia ser mais leve de se passar, ou mais consciente de se viver, acaba esvaindo, porque essa fase acaba. Quantos anos dura uma adolescência? Por isso que o curso Caminhos vem de uma forma tão bacana para a vida dos adolescentes. E para a vida dos pais, porque facilita a vida dos pais. Porque uma vez que ele vai para o Caminhos, e que ele, nessa metáfora da cesta, porque a linguagem do adolescente tem que ser uma linguagem mais metafórica. Aliás, o curso é feito pensado exatamente nisso. Porque o que a gente fala para adolescente e para adulto são as mesmas mensagens de formas diferentes. O tanto que o Fios da Alma a gente trata, às vezes, os mesmos assuntos de uma forma completamente diferente. É exatamente isso. E eu acho tão bacana a gente poder falar sobre esse lugar que os adolescentes podem entender de que os pais não são responsáveis por todas as dores e que eles precisam assumir o lugar deles, porque é ação e reação. Os pais estão fazendo o que muitas vezes eles estão pedindo, muitas vezes inconsciente. E aí, a hora que o adolescente ganha consciência, melhora a postura, melhora a forma com que ele age e melhora a relação dentro de casa. Tudo que a gente quer é ter relação boa com os nossos filhos, tudo que a gente quer é ter paz dentro da nossa casa. Então, quando a gente fala do Caminhos, é exatamente para esses adolescentes poderem entender que sim, dá para ser mais leve, que sim, dá para poder entender esses pais, porque os adolescentes entram num lugar muito difícil de conseguir entender os pais. E os pais também poderem entender que esses filhos sim estão crescendo. Sim. Você sabe que eu vi um relato muito bacana de um menino de 17 anos. E aí ele estava dizendo
o quanto ele sente raiva dos pais, porque os pais não entenderam que ele cresceu e tratam ele como criança. Ele falou, daí eu tenho vergonha dos meus pais, eu não quero que os meus pais vão para a porta da escola, eu não quero que os meus pais fiquem me dando tchau na porta da escola, porque eu quero ir sozinho, porque é um limiar difícil de se entender para ambos. Mas, Dani, sabe o que acontece? Muitas vezes esses pais estão infantilizados. Claro, claro. Esses pais estão emocionalmente infantilizados. Às vezes o seu pai pode ser um grande empresário, um médico, um advogado, um fisioterapeuta, não importa, uma pessoa que intelectualmente é maravilhoso, é isso que eu estou querendo dizer com as profissões, nada com qualquer profissão, mas emocionalmente é uma criança infantil, carente. Enquanto a gente não olhar para isso e amadurecer, a gente vai continuar projetando no outro a nossa carência, a nossa infantilidade. E aí eu exijo que o meu filho cresça e tenha comportamentos maduros, onde na minha empresa eu posso ser uma pessoa extremamente madura, eu chego em casa para minha mulher, para o meu marido, e sou uma pessoa infantilizada, com os meus filhos eu sou uma pessoa imatura, porque emocionalmente eu sou imaturo. Tá, então qual é a solução para tudo isso? Autoconhecimento. É isso. Autoconhecimento para o seu filho, para ele poder entender o que ele está vivendo, e autoconhecimento para você. Para você que é adulto, porque é muito difícil a gente conseguir lidar com as nossas emoções. É muito difícil a gente conseguir se olhar no espelho e dizer, ok, é assim que eu estou hoje. E poder reconhecer que tudo de maravilhoso que eu tenho sim, e pode ser potencialmente maior e melhor, mas eu tenho o meu lado negativo, sim. Que faz parte do que eu sou. E eu só preciso aprender como lidar com ele e não tê-lo, porque isso não existe. Se algum curso, algum terapeuta, alguém prometer isso para você, corra. Corre do outro lado. Isso não existe, né? Então, a gente também está aqui para a gente poder um dia falar sobre esse meu mal. Acho que também é um tema, Dani, que a gente pode pegar um dia só para a gente conversar sobre isso. O que fazer quando eu descubro o meu mal? Né? É o próximo. É o próximo. Tá bom. Dan, obrigada por a gente ter conversado mais uma vez, por a gente estar junto mais uma vez. E espero que a gente seja muitas outras para poder trazer assuntos, conteúdos. Se você tem alguma ideia, se você quer discutir sobre algum assunto, coloca para a gente, compartilha se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém. E a gente pode estar aqui para aceitar qualquer informação sua, para a gente poder discutir e chegar num senso pelo menos mais agradável para que a gente tenha uma vida melhor. Exatamente isso. Obrigada por mais um conteúdo que a gente divide. Obrigada a você que esteve aqui com a gente e a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau, gente. Até. Tchau, Dan.